Ao longo dos últimos anos, nós testemunhamos 3 ondas muito significativas no mercado de trabalho e agora nós estamos migrando para a 4ª onda. E se você deseja ter sucesso, reconhecimento e de fato crescer profissionalmente, é essencial que você entenda essa nova onda antes que ela te derrube. Sempre que nós migramos de uma onda para outra, de um ciclo para o outro, alguns se adaptam e evoluem, enquanto outros, invariavelmente, ficam pelo meio do caminho. You're fired. Talvez inclusive você esteja sentindo algo de diferente no ar, uma mudança de fato acontecendo no seu dia a dia, no seu trabalho, como consequência inúmeras possibilidades. Talvez você comece a se desencantar no seu trabalho, como se você estivesse remando contra a maré na sua vida profissional. E se você está com isso, esse já é um alerta que talvez a onda esteja chegando e você ainda não está preparado. Então fique atento, porque este episódio vai te dar clareza de para onde nós estamos indo. E se você não acompanhar, você fica, porque o mundo vai. O mundo não te espera ir para que ele vá. É importante que você se adapte. Entenda, nós estamos agora em uma encruzilhada de uma transformação que é monumental e que de certa maneira já aconteceram ao longo da história em outras migrações de onda. E para que a gente entenda a onda atual, é interessante que você faça uma retrospectiva e avalie cada uma das ondas anteriores, e é exatamente isso que a gente vai fazer. Mapear as ondas e entender qual é essa próxima onda, porque estamos agora, eu diria, na maior onda de todas, em um momento absolutamente crucial previsto no passado por Kurzweil. Ele chamou isso de a singularidade, onde as máquinas ultrapassam em larga escala o potencial humano. Entender essas ondas e se preparar para essa tal singularidade é essencial. E se assuntos como esses são importantes para você e você quer de fato receber mais informações, não deixe de se inscrever e ativar aqui o sininho para não perder as notificações. Inclusive encaminhe, ajude esse canal a crescer para que a gente consiga não somente surfar essa onda, mas principalmente entender o nosso cérebro e ter controle do nosso cérebro. E para que isso aconteça, como eu disse, para você se preparar para aquilo que está por vir, a melhor forma é você olhar para o passado e ver de onde nós estamos vindo. E é por conta disso que nós vamos entender as 4 etapas do trabalho ao longo do tempo. A primeira era do trabalho foi a era da agricultura, onde o trabalho começava com esforço braçal na agricultura e era onde de fato a força humana é essencial para você cultivar a terra. Não era algo que era escalável, o que limitava obviamente a capacidade de crescimento e expansão, então basicamente o nosso cérebro estava alinhado à velocidade do mundo. E essa foi uma fase que perdurou por milênios, dominando a maior parte da história humana. E isso é importante, porque isso demonstra que as fases, essas ondas, essas eras, elas eram de fato longas e lentas inicialmente, mas elas têm se acelerado com o tempo e você vai perceber isso claramente. Essa foi a primeira era. A segunda era é a da Revolução Industrial. Houve uma mudança absolutamente dramática, em que as máquinas substituíram o trabalho manual e as habilidades necessárias passaram a girar ao redor da operação e da manutenção dessas máquinas. E essa fase, embora profunda e significativa, ela durou muito menos do que a era agrícola, marcando já uma primeira aceleração nas mudanças do trabalho. Basicamente, nesse momento, o trabalho começou a se tornar um pouco mais escalável, mais quantitativo do que qualitativo, alterando profundamente a natureza do trabalho humano, tanto que Charlie Chaplin ilustra com a famosa cena do filme dos tempos modernos, em que simplesmente o indivíduo repetia coisas e se alienava por conta disso. E talvez você sinta algo parecido com isso no seu dia a dia de hoje. Se você sente que o seu trabalho se tornou uma série de tarefas repetidas, muito mais do que um exercício de habilidades verdadeiras, então talvez você ainda esteja parcialmente nessa era. E agora vamos para a próxima era, onde de fato se acelerou ainda mais. Estamos agora na era do serviço e da informação. E aqui uma camada adicional foi agregada ao produto industrial. Não somente o produto entregue, mas também o serviço correspondente àquele produto e muitas vezes somente o serviço. E essa era tem muito menos tempo do que as anteriores. Estamos aqui falando de décadas. Esse momento, basicamente o foco está na prestação de serviço, no processamento de informações, adicionando uma nova camada de complexidade ao trabalho humano e obviamente exigindo por conta disso novas habilidades. É nesse momento em que nós começamos a não dar conta da velocidade, porque simplesmente o que é necessário
começou a descolar da capacidade humana. Olha que coisa interessante. Há muita informação e a máquina já começa a ser mais eficiente já nesta etapa. Mas a gente já está neste exato instante agora, saindo desta fase. E, literalmente, poucos perceberam. Alguns até sentiram, têm até uma percepção, mas poucos, de fato, estão se preparando ativamente para aquilo que está por vir. Por quê? Estão presos nos ciclos anteriores. E eu te pergunto isso porque eu quero que você, antes de saber o que está por vir, reflita se você realmente está preso nesse ciclo, porque quanto mais você sente que isso acontece, mais urgente é você se preparar, de fato, para mudar algo em você. Se você sente que você faz tarefas que poderiam ser facilmente automatizadas, fique atento e se prepare, porque agora nós estamos entrando nesta, que eu acho a era mais emocionante de todas. É algo simplesmente fascinante pensar naquilo que está por vir. E para falar dela, é importante entender aquele conceito que eu mencionei, singularidade. Conforme proposto por Ray Kurzweil, basicamente essa é uma ideia futurista relacionada principalmente à evolução tecnológica e a inteligência artificial. Segundo Kurzweil, a singularidade é como se fosse um momento, é um ponto de inflexão, um ponto que ainda está no futuro, mas a cada vez mais perto. É esse momento em que o progresso tecnológico, especialmente a inteligência artificial, terá avançado tanto que ela vai causar uma mudança disruptiva e principalmente irreversível na sociedade humana. Neste momento, a inteligência artificial ela vai se tornar autossuficiente, capaz de se auto-aprimorar. Ou seja, ela já é, de certa maneira, mais potente do que nós, em termos de velocidade, de capacidade, velocidade de processamento, de armazenamento e por aí vai, mas ainda ela pode se auto-aprimorar. Neste exato momento, acontece um crescimento exponencial em capacidades que literalmente ultrapassam sequer a compreensão humana. Kurzweil prevê que neste momento nós temos uma série de implicações. Uma muito positiva é que nós entramos em uma era de abundância, em que simplesmente todos os problemas que você tem no seu dia a dia, tudo aquilo que tem que ser feito, se torna muito facilmente acessível e muito barato. É simplesmente imediato. Uma máquina faz aquilo que você fazia anteriormente com muito mais velocidade e simplesmente com menos esforço e com menos gasto. Isso é bom por um lado, mas por outro lado, pense que as máquinas elas vão ser mais inteligentes que os seres humanos. Elas resolvem aquilo que é o seu trabalho, resolvem problemas complexos de maneiras que nós sequer conseguimos imaginar. Eu repito isso porque isso é muito importante, de maneiras que nós sequer conseguimos atualmente imaginar. Essa é a hora em que, de fato, nós entramos nessa nova era, que é a era do talento. Entenda que o seu trabalho atual, um dia, uma máquina vai fazer. As tarefas rotineiras e repetitivas estão todas já neste momento sendo automatizadas, deixando espaço para um trabalho criativo, inovador e autenticamente humano. Nós estamos agora testemunhando, de fato, esse início de uma era onde o crescimento pessoal e profissional vai ser impulsionado por aquilo que você tem, por essa parte mais humana, mais artística, mais criativa, com essa colaboração da tecnologia. E o nosso papel estará muito mais ligado a viver aquilo que eu chamo de viver a sua arte, viver a sua essência, expandir o seu talento, muito mais do que cumprir tarefas. Entenda de uma vez por todas, eu repito alguns conceitos porque de fato a gente tem que começar a incorporar isso com veemência no nosso dia a dia. Executar coisas vai chegar a um fim. Você não mais vai executar coisas. Você precisa, neste exato momento, começar a se preparar para que você possa focar em algo que seja relevante não para a tarefa, e sim algo que seja relevante para outras pessoas. Porque montar relatório, montar texto, processar coisa no dia a dia, tudo isso será muito em breve coisa
do passado. E o que eu quero de fato que você fique atento é que você não se permita ficar neste passado e que você realmente agora, neste momento, comece a buscar em você aquilo que é a sua arte, para que quando o momento chegue, você já sabe, você já está pronto e você possa aproveitar essa onda para surfar a onda. E isso é muito diferente do que você simplesmente ser engolido pela onda, porque raros são os que estarão prontos para isso. Saiba disso. Todas as vezes que acontece uma mudança, a vasta maior parte das pessoas fica presa ao passado. Você não pode ser destes. Isso é um chamado, isso é quase uma conclamação. Eu te peço para que você não seja um desses. Pare de ficar preso. Eu sei que você está ocupadíssimo repetindo tarefas, mas em breve você não mais estará, porque alguém vai fazer por você e este alguém é uma máquina. Se você continuar ocupado e não achar um espaço na sua agenda para que você comece a se preparar, você vai ter um problema muito antes do que você imagina, porque as coisas estão acelerando em uma velocidade que muito em breve a gente sequer vai compreender. Esse é o momento da singularidade. E é exatamente aqui que entra o Reborn. A gente vai fazer um evento de celebração de 10 anos do Brain Power, de celebração dos dezenas de milhares de alunos que nós temos. Mas eu quero que seja muito mais do que uma experiência presencial de celebração, que obviamente é importante. Eu quero que você, de fato, mergulhe profundamente na sua essência. Eu quero que você descubra e identifique com clareza cada um destes que são os seus talentos, qual é a sua arte, como de fato você deve fazer para redesenhar o seu plano de vida. Você precisa redesenhar a sua vida, redesenhar o seu futuro, porque senão você vai ser engolido. Foi exatamente, inclusive, quando eu fiz isso 10 anos atrás que me permitiu criar tudo aquilo que literalmente mais me importa hoje, inclusive o Brain Power. Eu quero que de fato você também tenha a chance de entrar nessa quarta onda, porque o quanto antes você entrar, antes você estará posicionado para simplesmente a onda vir e te deslanchar. Eu expandi o meu talento e eu quero que você faça o mesmo. Então, se você sente hoje que você poderia fazer alguma coisa de diferente na vida, mas não sabe exatamente o que é, esse é um sinal de que você já sente que está ficando para trás. Essa é uma jornada de clareza, de forma técnica. A gente vai mapear exatamente isso, que é você, e é inédito. Em 10 anos, isso nunca aconteceu. Esse é um evento de celebração do Brain Power de 10 anos. Eu quero realmente te convidar, mas entenda, isso não é algo que acontece de vez em quando. Então, provavelmente, você vai ter sim que se adaptar. A gente vive de adaptação e a primeira adaptação é você encaixar na sua agenda a participação no Reborn, porque essencialmente eu considero que talvez seja uma das coisas mais críticas de fato para aquilo que está por vir. A gente está mudando de era e eu queria te convidar para realmente estar preparado. A gente tem poucas vagas ainda, é um evento presencial, obviamente tem limite para isso, então clica aqui embaixo, fala com a nossa equipe, eles te explicam tudo como vai funcionar. Vai ser aqui em São Paulo, dia 27 e 28. Pede mais informações e eu te espero lá para que a gente se jogue no mundo, porque ele aguenta. No brain, no game.